É, galera, parece que de fato não vai dar para o Neymar nessa Copa do Mundo, né? Mais um jogo que ele não foi cotado, né? Não nem viajou para Filadélfia para jogar contra o Haiti, Brasil que joga hoje, dia 19 de junho, então pelo segundo jogo da seleção brasileira pela essa Copa do Mundo, mas de fato nem é isso, né? O Neymar não vem jogando, não vem treinando nem com o grupo, então muito pouco provável que ele já jogue contra a Escócia. Então assim, já perdeu a fase de grupos. Aí beleza, imaginamos que o Brasil vai pegar a Holanda ou Japão no jogo dificílimo. O Ancelotti até agora não colocou o Endrick sempre que entra corresponde. Então muito provavelmente o Neymar já está recuperado da lesão. Ele está sem ritmo de jogo, num volume de jogo totalmente diferente, né? Intensidade totalmente diferente dos jogadores da Copa do Mundo, que os caras estão dando uma vida. Você vê aí Congo, Uzbequistão, essas seleções aí, primeira vez na Copa do Mundo, dando gás, os caras, é muita intensidade o tempo todo. Imagina as tops com jogadores de qualidade. Então assim, o Neymar não tem a intensidade necessária para jogar. Então muito provavelmente ele não vai jogar contra a Escócia nos 32 avos de final, independente do adversário do Brasil. Muito provavelmente ele não vai jogar também porque o treinador não vai colocar. Até agora ele não colocou o Endrick para jogar e tá, pelo que ele falou, nem vai colocar hoje, né? Pelo que ele deu nas entrevistas aí ontem, antes de ontem. Ele não vai começar com o Endrick saindo e talvez ele nem entre nem durante o jogo. Porque o cara com o currículo que o Ancelotti tem, ele não vai se deixar levar pela pressão da torcida, da imprensa. Então assim, vai acontecer a mesma coisa quando o Neymar não tiver mais lesionado, né? Para botar ele para jogar. Então assim, eu não acho que ele vai jogar contra o Haiti. Não vai jogar contra o Haiti. Ele não vai jogar contra a Escócia. Provavelmente não vai jogar uma 32 avos de final. Se passar para as oitavas, não coloco mais do que 15, 20 minutos aí que ele joga, que não deve fazer muita coisa. Então assim, a convocação para o Neymar da Copa, de fato aí para quem falou que não deveria convocar estava certo, infelizmente, né? De fato eu acho que convocar o Neymar, acho que foi um equívoco, ainda mais depois da lesão, deveria ter sido cortado. Tirou a oportunidade de um jogador que estava sem lesão, né, para poder ajudar a seleção brasileira. Eu não acho que o Neymar vai ajudar a seleção brasileira. E se o Brasil conseguisse ser ex-campeão, eu não acho que vai passar pelos pés do Neymar, pelo que ele vinha jogando no Santos. Ele tá vindo de lesão, grau 2 na coxa. Então, assim, de fato, a convocação do Neymar foi um erro, na minha opinião. Quem sou eu? É apenas a minha opinião. Foi um erro, ele não deveria ter sido convocado, ele não vai ajudar a seleção brasileira, ele não é mais o mesmo. Então eu acho que de fato foi um erro a convocação do Neymar. Não sei quem poderia ir para o lugar dele, né? Mas de fato ele não vai ajudar. Ele tá ali e tal. Se ele fosse, se o Brasil fosse ex, ele ia estar no grupo. Então ele é ídolo para todos os jogadores e tudo mais. Tudo isso a gente já sabe. Mas eu não vai passar pelos pés do Neymar. Um possível título do Brasil. E um possível vexame também não vai passar pelos pés dele. Porque ele foi convocado, mas ele praticamente nem vai jogar. Então assim, acho que está provado que o Neymar não deveria ter sido convocado para essa Copa do Mundo. Foi um erro e que ele já não pode mais ajudar na seleção brasileira depois dessa Copa do Mundo. Eu acho que ele não deve ser mais convocado, na minha opinião. Se de fato o Brasil perder e tudo que eu falei aqui se concretizar, o Brasil ser eliminado, ele pouco agregar, jogar poucos minutos. Então, assim, acho que seria o fim da carreira do Neymar na seleção brasileira, que seria totalmente frustrante. Mas, a minha opinião, eu acho que é um fato, né? Você gostando do Neymar ou não, eu gosto do Neymar. Infelizmente, a gente tem que aceitar a realidade é essa, de fato. Eu acho que não dá mais para o Neymar na seleção brasileira, na Copa do Mundo ele não vai agregar nada, tá machucado. Se ele não tivesse machucado, por exemplo, vamos supor, aí ele tivesse começado a treinar desde a preparação da seleção brasileira, jogar os amistosos, eu colocaria uma fé que ele poderia ajudar de fato a seleção, mas não tem como o cara, numa lesão dessa, se recuperar. Olha a intensidade dos jogos da Copa do Mundo. Então, assim, o cara vai vir de lesão, já não tá na forma física melhor, não consegue sobrar no Brasileirão, jogando com times fracos. O time dele é fraco também, o Santos, né? Mas ele não consegue. Ele vai jogar na Copa do Mundo, que os caras estão dando a vida pelo país dele. Então, assim, de fato, eu acho que não dá pro Neymar mais. Ele não vai conseguir fazer nada. Se duvidar, não vai conseguir nem jogar na Copa do Mundo. E infelizmente é uma triste realidade, né? Que eu não gostaria de estar falando aqui. Como eu falei, eu gosto do Neymar. Mas é um fato, a gente tem que aceitar. A história do Neymar na seleção brasileira acabou. E ele não vai fazer nada nessa Copa do Mundo.